E aí, eu esqueci que eu estava falando. A gente estava falando sobre É natural a que a questão gente esqueça sempre. da troca, o quanto a gente é gatilho um pro outro e a gente não conversa sobre isso, né? A gente Não. Cara, Não, aí eu então, falo. vocês Aí eu querem tava falando falar que eu sobre isso falo. mesmo? queremos falar sobre isso. Gente, E aí o negócio do ghost que eu tava contando pro Robinho. As pessoas dão o tal do ghosting. Não vou responder. A pessoa lê a sua mensagem, a pessoa sabe que você tá ali, a pessoa demora 1 mês, 2 meses, 40 dias para dizer oi. meu Deus, diz só morreu a oi. pessoa. Sei lá, tanta coisa que passa pela sua cabeça. E eu, durante esse período, faço o quê? Eu não deixo isso acontecer, porque eu falo. Oi, você tá bem? Eu sou a maluca que fala. Ah, mas você vai se humilhar. Foda-se. Mas Eu essa não tô questão nem aí da pra humilhação isso. é interessante, né? O que que é é se humilhar? Humilhar, o que querer é se saber do humilhar? outro? É você. É fingir. Porque se a pessoa não quer fingir falar que com não tá- você, quando a pessoa não quer falar com você, ela simplesmente vai dizer, olha, não rolou, tudo O bem. que custa, né? Virar e falar assim, olha... Não existe nada, você que enlouqueceu, porque é bem provável que eu tenha enlouquecido, e tudo bem. Mas a finalização é uma coisa que é tão primordial para mim, que se a pessoa não finaliza, eu continuo conversando. Mas Sozinha. mas aí eu te digo uma coisa, é o que eu falo assim, a gente tem que aprender a saber morrer. A gente tem que aprender a saber se separar. Sim. Não tem problema se separar, mas a gente não foi ensinado nesse lugar. Eu, quando me separei, parecia que a minha vida tinha acabado, parecia que eu tinha falhado, parecia que era uma coisa horrorosa. E ainda mais uma mulher, quando ela passa... É engraçado porque eu achei que isso não acontecesse ainda naquela época. Eu falei, não, isso é coisa antigamente, a mulher se separava e era julgada. Ah, coitada. Não é bem... Acontece ainda, gente. Não é bem assim, acontece ainda. E é interessante porque acontece julgamento de pessoas mais novas, inclusive. Então, você vê que a idade também é o que eu falo. Outro dia eu estava conversando com a Rê, mostrei para ela um vídeo que eu vou postar algum dia desse, que eu falo, a idade é apenas uma fita métrica. O que eu quero dizer é o seguinte, a idade é uma forma de medição na Terra. Só isso. Só isso. Que é interessante a gente medir para a gente saber em que fase o corpo tá, para a gente cuidar do corpo. E aí você pode medir de várias formas. Você tem largura, profundidade, peso. E é importante que a gente meça, né, o corpo para deixar o corpo cada vez mais confortável na própria pele. Então, assim, a idade é só uma fita métrica, no final das contas. E caiu até um brinco aí. Caiu meu brinco. Tem açúcar nele? Ela gosta de açúcar. Eu já não gosto mais de açúcar. E aí, voltando na questão da fita métrica, eu trouxe isso aqui. Agora eu dei um salto, né, gente? Mas onde a gente ia mesmo, gente? A gente começou no gatilho, passou por esse lugar de não saber terminar, de não saber morrer. Na foz? Falamos da questão da separação. Então, eu quero falar sobre isso. E aí eu trouxe a questão do julgamento da idade, que ela pode acontecer em qualquer idade, porque, no final das contas, não é a idade que diz quem julga ou quem não julga. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Não é a idade quem diz quem não julga, quem julga quem não julga. Quando a gente começa a separar isso e começa a separar esses conceitos, a gente começa a perceber o quanto a gente está encaixotado, rígido, sem mobilidade, para simplesmente... a coisa da idade pega Não é muito pra mais. chorar, não, nesse programa, né, gente? Pode chorar, por exemplo. Pode chorar. Relacionamento. Relacionamento não pega nada se o cara for mais velho que a mulher. Se a mulher for mais velha... Ela tá fodida, velho. Mas é o encaixotamento, né? O homem ele foi ensinado a ser livre nesse lugar. O homem, ele pode, né? Ele pode tudo, né? Mas porque, no final das... Sabe que é uma coisa interessante? Pode falar besteira, gente? Pode. 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 Porque é uma merda pensar isso, né? Ela tá fodida se ela não tem uma boa conta no banco. Porque o dinheiro, nesse sentido, o homem gosta muito também, tá? De dinheiro? Adora. Ai, gente, olha, eu não tava sabendo desse detalhe, por isso que eu tô sozinha. Coitada, gente, não tá sabendo de nada. Tô sabendo de nada. Mas fala da separação. Não, da separação é o seguinte, gente. Eu casei com 29 anos, estou casada até hoje, né? Vai fazer 30 anos, meu filho mais velho vai fazer 30 anos, e eu continuo casada. E com vários episódios de separação. Ou então com desejo genuíno de realmente se separar. O que eu estou fazendo, gente? Já fiz, não dá. E aí
Vem sempre um molejo, um negócio, uma lembrança. Ah, que seus filhos são lindos. Ai, que família linda que você tem. Aí você fica preso naquela ideia do que é felicidade, talvez para os outros, porque o dia a dia é foda. Você conviver com um ser humano que você descobre ao longo dos anos que é completamente diferente de você em tudo, menos no desejo de estar junto, de querer estar junto, de insistir em estar junto, que eu falei, gente, praticamente, né, estou nas suas mãos, porque se fosse pelo meu livre desejo geminiano e ascendente aquário, eu, já estava longe, mas muito longe. Então, isso, para mim, é um assunto que pega no coração muito. Mas eu acho que todo mundo que casa Mas muito pega, tempo, não é? mas é assim, assim, será que não já deu, gente? Será que a gente vai ter essa história para contar de 30 anos para sempre? Porque é uma história muito interessante, bonita, verdadeira, cheia de caos, cheia de brigas e ciúmes, e depois não, e depois tudo bem, e de inconformismo e tal, mas tem muita garra ali em estar junto e nos momentos difíceis. Mas a vontade de se separar não se separa de mim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa vontade Desculpa, de separar... João, você vai estar ouvindo isso, mas eu vou chegar em casa e vou te falar antes, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, todas as vezes que essa vontade de separar veio, você falou? Falei, menina, eu sou geminiana, eu falo. E aí há uma pergunta. Quando você fala, não existe uma morte acontecendo ali também? Porque existe uma separação física. Uma morte para mim e para ele. ele. Para ele, claro. Não, para ele e para você, para os dois. Porque quando você externaliza o desejo de separar, existe uma separação. Talvez não física, mas existe uma separação. Existe um lugar de corte, de quebra, que algo não está funcionando e que precisa ser recalibrado, precisa ser bagunçado de novo, entendeu? Gente, me dá um molde. Me dá um lugar para fazer isso, porque, assim, existe acho que é um conformismo do que deu certo. Sabe? O conformismo de que, não vamos mexer no time que está ganhando. Tá tudo bem assim, olha que legal. Até porque a sociedade valoriza o casamento de 20, 30, 40 anos. Não, né? seus filhos. Mas, assim, não porque eu não ame essa pessoa, porque eu amo. É um amor, assim, incondicional. E de uma compreensão tão, tão vasta de que você percebe que o mundo é completamente diferente do outro. Uma maneira de pensar, a maneira de gostar das mesmas coisas e tal, mas estamos ali. E aí essa maneira de bagunçar, como seria essa maneira? É isso, eu tô te provocando nesse lugar. O que a gente bagunça mesmo? Some, semana? Porque no final das contas... O que a gente faz? Some? Porque o Val, no final das contas, assim, será que não seriam várias mortes a serem vividas? Sabe? Mas aí tem um renascimento, né, gente? Essa pergunta. De uma forma diferente, porque a gente né? sempre fica pensando que a separação no casamento é uma separação única, física, exclusiva. Mas e se a gente começa a aprender a separar durante o casamento? E se a gente fala assim, a gente vai viver agora de uma forma diferente? A gente vai viver agora de uma forma diferente. E isso acontecer várias e várias vezes. E a partir do momento que vocês querem ficar juntos, é uma outra aventura sempre, sabe? Qual o problema de se separar muitas vezes dentro de uma mesma união? A coexistência desse lugar, entendeu? Ai, esse é um assunto realmente... Essa semana... Amiga. Ai, amiga, vou dizer, viu? Não. Essa semana eu fiquei pensando, olha que loucura, eu fiquei assim parada pensando, porque estava na fossa, pensando o seguinte, cacete, cara, eu queria... Você falar outra coisa. Queria muito viver um amor que ficasse comigo. Eu não gosto dessa coisa de que, vamos arrumar para ir, porque eu não tenho rede de coisa de Tinder, essas coisas eu não tenho, porque eu sou confusa. Meu Tinder durou 3 minutos. Like.
3 minutos durou, é sério isso. E o menino aqui me explicou como é que eu fazia. Tem que pra lá é bom, pra cá não Uma é. vez eu entrei no Babu sem saber o que que era. Não, peraí, como é que você entrou sem saber como é que é? Não, gente, eu sou... Não, faz tempo. Aí Pessoa confusa, chega lá um gente. convite no A gente é e-mail. confusa. Eu, Babu, não sei o que de amizade. Eu, Vamos fazer isso aí. tá. Aí eu Tô falei, legal. Aí eu falei pro meu filho, Francisco, tem um homem me procurando. Mãe, você entrou no Babu, mãe? Eu não tenho. Com foto e tudo, hein, gente? Com foto e tudo, senhor. Não deu 5 minutos, que ela é Você maravilhosa. vê a pessoa doida, entendeu? Aí o meu Tinder foi assim, 3 minutos durou. Porque aí ela falou, pra cá é o que você quer, pra lá é aqui que você não quer. Ela trocou. Eu sou ambidestra. Aí você trocou. Eu falei, vai dar bom. Pra cá, pra cá, pra cá. E começou a pipocar. Eu falei, Senhor Jesus, que eu não quero esses homens, não. Fui, tirei, acabou, meu Tinder 3 minutos. Então, não tenho isso. E aí, você fica com uma coisa de que, porra, eu vou agora tomar banho, arrumar o cabelo, não posso estar desgrenhada, não posso estar de pantufa. Eu não posso estar É de melhor escovar os croque. dentes antes. Eu não posso estar com porra, ramela, sei lá. Tem que ir no barzinho. Tudo bem, Preguiça. gente. Uma preguiça. Eu não saio mais, né? Aí eu fui num centro espírita. É sério. Tá eu vou- começando a E ficar aí? bom essa história. E aí? sério. Eu fui no centro espírita. Eu Aí não a vou brincar com entidade coisa falou séria, pra não. mim. A entidade falou pra mim: não, o que é seu vai bater na sua porta. Eu já pensei. Fiquei de olho no homem da luz, o homem da água, o carteiro, o pessoal do gás. Aí, de repente, né? Mas meu tá em amor todos os lugares. Eu acho que você abriu A a sua porta aí é visão. um ali, símbolo, pra gente. mim. Eu acho que abriu a visão. abriu. Falei, gente, o carteiro era bonito, inclusive. Mas é isso, Um por dia a que gente não? começou a conversar, ele tem um pitbull, aí a minha esposa, Não. eu falei, não, pelo amor de Deus, esposa não quero. Um beijo, querido. Vai aí, Tchau, jiu-jiteiro, Pete. fortinho. Não Porra, é bonito, Brad, cara. mas tudo bem. Acabou, né? Acabou ali a minha paquera. Gente, eu sonhei com o Brad Pitt. Jura? Deve ter sido um sonho Conta. maravilhoso. Não, foi maravilhoso porque ele se apaixonou por mim, gente. Isso é maravilhoso. Tá lá nos meus destaques, quem quiser ver, mas assim, uma loucura, porque foi nítido. Minha casa tava pegando fogo. E eu falei, gente, eu tenho que sair Ele era daqui, bombeiro. eu tenho que sair daqui. Daqui a pouco o Brad aparece. Gente, Amigo, salva aí pelo eu- Brad Pitt. Olhava, não achava meu marido, não achava meus filhos, não achava ninguém, só o Brad. Aí eu Gente, eu ia fui. Quando a gente chegava no carro dele, ele já queria me abraçar. E eu falei, não, peraí, gente, eu sou casada. Calma. também. Aí, I am a married. e aí, enquanto ele estava na grama, o carro ia. Quando entrava na estrada, o carro ficava transparente, desaparecia, inclusive a gente. Eu falei, gente, que coisa perigosa. Gente, que sonho maravilhoso. Muito perigoso. Aí eu, pá! Falei, não, Brad, não dá, Brad. Pai, saltei do carro, invisível. Aí me pus perto de uma árvore. Daqui a pouco, quando eu vejo quem está do meu lado, Brad. Falei, Brad, Brad, eu já expliquei pra você, Brad, eu sou casada. Aí ele, não tem problema. Aí ele tirava a calça dele, assim, mostrando a panturrilha. Né? Gente. E aí eu Era pegava a boa? minha mão e para acariciar a panturrilha de Brad Pitt. E eu... Brad, eu sou casada. Panturrilha. Tanta Aí coisa ele, não tem problema. fazer com Não Brad tem Pitt. problema. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, já não tinha mais estrada, já não tinha mais casa pegando fogo, já não tinha mais gramado. A panturrilha salvou tudo. E eu acordei, gente, infelizmente. Mas olha só, vem cá. Você já casou com seu homem interno? Meu homem interno? É, seu homem interno, ele vive, ele respira. Ele viva meu homem interno! É Eu porque acho a que- gente, né, nós somos homens, mulheres, tem um lugar ali, o Jung falava muito sobre isso, né, da questão do ânimos, do ânima, mas se a gente vai mergulhando mais e mais e mais, nós somos múltiplos. Tem um homem aqui na minha frente, tem um homem aqui com uma coroa de medusa na minha frente, tem um homem aqui também. Tem, amor. É tudo é yin yang, né? Mas Tudo a gente fala na dual. causa dos seres eclipse, que é onde a lua e o sol se alinham. E aí você não é mais... Porque também encaixotamos o yin e yang, encaixotamos o homem e mulher. Encaixotamos, Fizemos amor. tudo. Encaixotamos, sim. E assim,
tem um livro que agora eu vou indicar aqui, depois ela vai botar lá, que chama Vasos Sagrados, da Maria Inês Espírito Santo. Ela traz os mitos indígenas brasileiros para fazer essa correção desse ânimo, dessa ânima, desse mulher do que não é mulher, homem que não é homem, o que a gente pode ser, por quem que a gente tem que se apaixonar. Sim. Tem um mito do feminino e do masculino que traz essa liberdade de você se apaixonar pelo que é belo, pelo que te toca. E várias coisas tocam, né, meu amor? Por isso que eu quero saber, olha só, o Brad Pitt que mora dentro de você, porque eu achei Gente, maravilhoso ele é que lindo, existe um Brad gente. Pitt aqui Não, na mesa. não foi só uma vez que eu sonhei com ele. Inclusive, também já sonhei com o Al Pacino. Ai, não, aí mexeu Mas, comigo. mas, Aí não, é mas, covardia. mas você vê a multiplicidade dessa E mulher? Pacino, e maravilhoso, com gente. Antônio Gades, amor. Olha isso. Olha, Antônio gente. Gades, aquele homem magrinho, pequenininho, que dançava daquela Quem é, impetuosidade. Valéria, quem é o homem Valéria? O homem Valério é um homem que dança, em primeiro lugar, e que tem pegada, e quer, entendeu? Quer surpresa, e proporciona surpresa, Ai, que proporciona delícia, sonho. gente. Olha, Vou casar fecha com os esse olhos homem aqui de que eu vou te Valéria. dar um... Nunca você vai esquecer desse momento. É tipo isso. É? Que delícia. E esse homem tem medo? Poxa, por incrível que pareça, me perguntando agora, eu não vejo nenhum. Eu vejo nem de ser rejeitado, porque aí eu digo, tem sempre uma segunda chance. Eu adorei. E é com você, aí na sua Esse Alfa homem FM. chora? Chora, meu amor, Ah, chora. chora pra caralho. Ai, homem tem Que a que gente mais chorar, faz, né? gente. Não, mas Na deixa ela vida. falar do homem dela. Não, mas Não, é mas chora, é nosso conheço. homem também. Nosso é nosso. A gente Não, tem uma homem coisa chora. junto. Meu homem chora. Chora porque se toca. Ele se toca com aquilo que é belo. A beleza emociona, a beleza te tira um pouco do prumo, do eixo. Então, você tem que se emocionar. Como você não vai se emocionar? Com tantas coisas bonitas. E aí, em cima disso, eu te pergunto, o seu homem tá vivo? Meu homem está vivo. Meu homem está vivo. Que sustenta essa mulher. Sustenta essa mulher, esse homem também. Você sabe que quando a gente fala dos seres eclipses, é para tirar mesmo da caixa esses lugares, sabe? Pra gente, porque também a lua foi colocada num lugar, né? A lua é o que não se vê, como se a lua fosse, né, algo ruim, a escuridão é algo ruim, o dark, né? A gente fala muito sobre isso na causa, a gente quebrar, inverter o eixo das palavras e trazer, né? Porque quando você vê um eclipse, você não vai ver nem lua nem sol. Você vê, às vezes, é só um grande halo. Você vê cores, você prisma. Um grande halo, acho lindo isso. E aí, a gente brincou aqui com a mulher Valéria, com o homem Valéria. E aí eu te pergunto, como é que é o prisma, Valéria? Prisma? É, como é que é o arco-íris, Valéria? Como é que é a Valéria alinhada? O homem dela com a mulher dela, e aí a gente não tem mais nenhum corpo específico. Você transcendeu. E aí eu gosto muito, né? A gente fala, a causa ela traz um pensamento onde a gente tem que olhar a sociedade de uma forma ampla. Não é à toa que a gente hoje vive vários corpos trans se posicionando, trazendo outros lugares de fala, outros lugares de corpo, outros lugares de existência. Então, assim, o que é a Valéria que transcende e vai para esse prisma onde ela não tem mais nome de homem e mulher? Quem é a Valéria? Ai, a Valéria é um ser alado, tem o ser do ar. Cheio de luz. Ser que permite, assim, amar as coisas da forma mais simples que elas se apresentem. Esse prisma é de você poder estar sozinho. Outro dia, escutando a Viviane Mosella, ela falou, vamos parar com essa palavra solitude, porque isso aí que inventaram é o meio da gente recusar a solidão, que é muito necessária. Então, esteja solitário, use a sua solidão. Essa solitude é para conviver melhor. Não. Então, assim, eu acho que esse prisma é você poder estar bem junto com a sua solidão mesmo, a ausência de querer, né? A ausência do desejo. E daqui a pouco, em 20 minutos, como dizia nosso querido jornalista, tudo realmente pode mudar. E você é capaz de se emocionar com aquela borboleta amarela que você associa, que está voando na sua frente, porque tem algo a te dizer. E aquilo já te remete a um outro sonho, outro pensamento.
Então, esse homem, essa mulher, esse prisma pessoal, né? A gente nasceu homem e mulher, acho que por acaso, porque nos deram essa qualificação. Porque com tantos movimentos e com tantas histórias que estão sendo reveladas, ainda bem, né? E assim, no passado, quando a gente só lia National Geographic, né? que você tinha muitas informações sobre culturas que viviam de maneira completamente diferente, da forma como se unia, como criava os filhos, como se casavam, nações muito loucas, sei lá onde, na Indonésia, as mulheres que escolhem os homens, vem cá, meu filho, hoje eu quero você, vem cá, agora some. Tá? Isso não é um desdém, não é nada, é porque existia. Então, assim, você poder viver as coisas. Aí vem Fernando Pessoa de novo, gente, meu lindo. Se ele quisesse casar comigo, eu também casaria, mas acho que não ia dar. Porque ele não ia querer, ele não queria casar nem com a Felinha, que era tão dádiva a ele, dadinho. Mas é de você ser de todas as maneiras, se permitir a viver esse heterônimos que existe a gente, que a gente não se permite, muitas vezes, por medo de julgamento, essa aí não sabe o que faz, não sabe se pinta, não sabe se joga, não sabe se esconde, tem que fazer uma coisa só. Não sabe se estuda isso, se escreve, se não sei o que, não sei o que lá, se dá aula, se atua. Não é mais atriz, não vai voltar a atuar, não trabalha. Meu amor, trabalho. No trabalho. Então, assim, você viver tudo de todas as maneiras. Você poder viver o masculino e o feminino, poxa, reconhecer isso na gente e saber que a gente pode mudar. Há pouco tempo, gente, louco isso. Tem um livro, um contozinho que eu li do Dostoiévski, porque às vezes eu quero me meter a ler coisas difíceis. E depois você descobre que não são tão difíceis assim. Né? E aí tem um conto dele que chama O Sonho do Homem Ridículo, que ele começa dizendo assim, eu sou um homem ridículo. Maravilhoso. Agora eles me chamam de louco, como se isso não fosse um elogio também para mim. Então, quando ele está falando isso, ele já tem um retorno dele da grande iluminação que ele teve na vida. Então, quando ele tem a grande iluminação... Quando ele tem a grande iluminação é quando ele quer dar um tiro na cabeça, porque mais nada faz sentido, mas ele dá um tiro no coração, que é onde você move seus sentimentos e ali você é levado para um mundo perfeito e você sabe que só você que pode corromper esse mundo perfeito. Então, a gente idealiza o nosso mundo e a gente mesmo destrói esse mundo. E nem sei mais o que eu estou falando, mas eu acho que foi por aí, esse homem, essa mulher. E aí foi por isso. Porque eu falei, ele não é um homem ridículo, não é o homem. Né? Não é o homem, é o ser humano que se põe nesse lugar de que, às vezes, com tantas questões, nada mais faz sentido, mas que uma coisa, um pensamento, né, transforma essa realidade tão cruel em você poder levar para o seu sonho, levar para o seu sono e resolver isso e trazer isso como um propósito de vida, como um movimento, coisas que você está fazendo. Porque, eu vou te falar, eu adoro que você traz Fernando Pessoa, assim, porque quando eu decidi fazer a Caos, eu assino também como Aurora, eu assino como guardiã do campo. E, às vezes, as pessoas ficam querendo... Mas como é que é a Aurora? Quem é a Aurora? Quem é a Vanessa? São personas, são... E aí as pessoas já estão querendo entender e esmiuçar. E é interessante porque esses 3 nomes dentro de mim, eles bailam de um jeito que não tem como colocar cada um num tempo. Não tem como colocar cada personagem como se fosse um personagem. É interessante porque eu falo como se fossem deusas, sabe? Assim, sai uma deusa dentro da outra, que sai dentro da outra, que sai dentro da outra. Matriosca. E aí é uma matriosca. Sabe? Temos aqui uma matriosca em cima da mesa. Eu estava te ouvindo falar e é interessante porque quando eu perguntei para você, né, quem é o homem Valéria? Aí você foi direta. Quem é o prisma Valéria? A minha sensação é que abriu aqui o peito num lugar que você foi, sabe? E o quanto é libertador a gente se reconhecer num lugar sem a gente dizer eu sou homem, eu sou mulher, eu sou... Só que isso tudo não pode separar, né? A gente não pode separar, né? É coexistente. A separação tem que estar junto com a união. Não, é porque às vezes, assim, gente... Pode falar. Você está falando da separação do casamento? Não da separação do casamento. A separação do seguinte, existem tantos movimentos
para que a gente reconheça esses lugares, que às vezes me parece, posso estar falando uma imbecilidade aqui. Não se julgue, vamos embora. Mas me parece que as coisas, elas estão tão segmentadas que elas mesmas se isolam. Então, vou falar um caso bobo, tá, gente? Um amigo que veio lá da Paraíba, estava estudando lá no Piolim, não sei aonde, pereré, piriri. Ah, tem um lugar para ficar aí no Rio? Tem. Ah, ó, tem a casa de uma amiga minha, não sei o que, lá na Gamboa, vamos lá, toma o endereço. Ele chegou lá, a pessoa falou, ué, mas você é branco? Hétero? Não sei o que lá. Começou a qualificar ali. Ah, desculpa, não tem lugar para você. Pum. Gente... Então, maluquice. Aí você sabe de uma historinha dessa, que não é uma historinha isolada, é assim, a gente está também em algum lugar que, se a gente precisa aprender sobre todas essas diferenças, se informar que hoje não tem mais desculpa, né? Não é que você tem que andar quilômetros para ter conhecimento, né? Isso aqui pode trazer muitas coisas e trocar informações, e tem muitos livros, gente. Por favor, vamos recorrer a eles também. Para entender que isso tudo só existe porque esses lugares não foram reconhecidos, mas que agora a gente precisa trazer para um lugar só, assim, de convivência, de harmonia e de proteção. Né? Aquela coisa do vou assoviar aqui para descobrir onde a criança está, na praia. Não tem aquele movimento? Então, assim, é um defendendo o outro da maneira como é, porque... Nada é acaso, né? Não nasci mulher por acaso, mas também sou um prisma, né? Sou artista, mas também eu posso ser uma vendedora, uma ótima vendedora. Mas entendeu? isso que você está trazendo é super interessante, porque assim, tem uma coisa que a gente fala muito, né? A sociedade, quando a gente pega a época das guerras, a sociedade trabalhou muito a questão de somos iguais. Somos iguais, direitos humanos, etc. E, vamos dizer, temos guerra até hoje, né? Estou colocando lá atrás das grandes guerras. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E aí, a gente está num momento onde a gente precisa reconhecer as diferenças. E é maravilhoso que todas essas vozes estão explodindo para mostrar as diferenças, porque é importante que pessoas que não conheçam corpos diferentes conheçam corpos diferentes. Aí eu falo que é sempre o aprendizado da sociedade. A gente vai no extremo. A gente não tem, de repente a gente vai para o excesso, de repente a gente vai para cá, a gente vai equilibrando, vai balanceando. Essas coisas, elas coexistem, até a gente perceber que a gente é igual e diferente. E aí, quando a gente percebe igual e diferente, só que é um processo que é de nem sei de quanto tempo que a gente vai ter que trabalhar o músculo, trabalhar o corpo, trabalhar a alma. Porque, no final das contas, a gente vai ter que mudar sistemas. E vai ter uma pergunta só, que pode fechar tudo isso, assim. Quem é que vai estar aqui daqui a 100 anos? Ninguém, né? Então, que grande importância é isso que a gente está dando, que temos que dar às coisas simples, né, para que mantenhamos esse ato assim, de união mesmo, de coexistência. Às vezes, coexistir com o diferente é muito difícil. Se a gente for falar no nível político, no nível social, de você vive esse é o exercício. milhões, né? E essas grandes guerras que acontecem, né? Qual é o antídoto da guerra? Qual é o grande antídoto da guerra, né? É isso que a gente está falando. Quando a gente vai para a coexistência, eu acho que quando a gente traz a caos, é um trabalho de coexistência. É um trabalho de liberdade, é um trabalho do movimento do outro, mesmo que eu discorde. É um trabalho do despir o ego, é um trabalho que, na verdade, assim, as pessoas sempre colocaram a terapia numa caixinha e o autoconhecimento numa caixinha como se fosse um artigo de luxo. E ele, na verdade, é um artigo essencial, é arroz e feijão. Como a arte também é arroz e feijão. Sabe? É o quanto que a gente está alimentando a nossa alma para conseguir navegar com tudo que a gente está criando. Porque quando a gente cria a rede social, quando a gente cria uma inteligência artificial, quando a gente vai para esse lugar mais etéreo, né, do digital, do virtual, e a gente se fragmenta, a gente precisa aprender a se fragmentar com ciência. E não simplesmente tentar trabalhar numa plataforma fragmentada de uma forma isolada e separada, sendo que não é a linguagem que a gente está trazendo para o mundo. Que doido, gente. Minha cabeça deu ela um vai olhando para minha cara, ela vai olhando. Porque enquanto você falava, que mania horrorosa isso que a gente tem. A gente sempre quer relacionar coisas que a gente
Fica buscando, fica né, na buscando, cabeça. né? Mas essa coisa fragmentada, voltando ao Fernandinho, pessoa, querido, 136 heterônimos, que não são maneiras diferentes só de assinar o nome, mas são estilos de se permitir. Se fosse ser estudada a mente dele hoje, ia dizer que ele era um psicopata, um louco, entendeu? Tá? Ele mesmo se internou, tá, gente? Pessoa que ninguém fizesse isso, não. Porque ele sabia da condição dele de ver os mundos, de ouvir as suas vozes e traduzir isso em literatura. E no mais alto grau de literatura que a gente pode estar falando sobre, né, a nível língua portuguesa, né, que agora Machado de Assis, todo mundo descobrindo Machado de Assis, Clarice Lispector, todo mundo falando. Mas os grandes sempre estiveram aqui e sempre vão estar nesse lugar. Buscar tudo de todas as maneiras, de todas as formas, e dar nomes a essas vozes, sem apenas esconder a sua personalidade, mas revelando outras, né? Porque para cada heterônimo tem um mapa astral, né? Para cada heterônimo tem uma assinatura, uma letra diferente. E era baseado em um movimento artístico que se chamava sensacionismo. Aí amei essa palavra, né? Sensacionismo. Ai, sensação, o que é isso, gente? É o que afeta, né? São a mistura dos afetos, assim. Então, e aí, quando você lê o Desassossego, por exemplo, que ele anda na rua pescando conversas que vão se diminuindo, né? Não, porque fulano passou lá em casa ontem e aí você sabe o preço da carne, como é que tá. Não, porque fulano, você sabe, né? Se separou. Então, ele vai pescando essas conversas. De cada conversa dela, ele está indo para o escritório, que ele é um simples guardador de livros. Tem tanta metáfora aí, e nos últimos dias, num período, procurar ser uma paixão, e ali ele revelar exatamente aquilo que ele é. O ser apaixonado revela aquilo que ele é. Poxa, a gente está falando aqui de retomada, de coisas que, às vezes, não é a separação, né? Mas é você saber renovar as suas paixões. Se bagunçar, assim, se permitir, né? Se impressionar com as coisas. Ser afetado por coisas ser diferentes. afetado. Isso é um sensacionismo, é exatamente isso. Assim, é você se deixar afetar a partir dos seus 5 sentidos, mas aonde isso vai te levar? 5 sentidos? Não, 5 sentidos palpáveis, né, amor? Não, porque é muito mais camadas, né? Quer dizer, é o portal para você acessar outras camadas do sentir. Chega, gente. Valéria, eu não sei mais o que falar. Mas você sabe o que é interessante? Quando você fala do Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa me toca muito, porque é isso. Quando eu comecei falei, eu vou assinar, eu olhava e falei assim, mas é a Vanessa que vai assinar? Mas eu tenho que escolher um nome só para assinar? Os livros que a gente vai lançar agora vão estar os 3 nomes. Por que tem que ser um nome, outro nome? Porque elas estão criando. Aí eu já começo a trazer uma outra visão do heterônimo, que é, na verdade, assim... Vou dançar com os meus heterônimos todos, entendeu? Porque cada um ali está ancorando algo diferente dentro do processo. Tem uma faceta ali que está atuando. Talvez uma está mais para frente, outra está mais para profundidade, outra mais está para lateral, sabe? O quanto, na verdade, quando o Fernando Pessoa ele faz essa abertura de heterônimos, ele estava olhando para o prisma dele, sabe? Para as várias cores que a gente coisa tem. Maravilhosa. Né? E eu acho que o quanto que a gente precisa abrir esse prisma. Quando eu falei que você, assim, abrir o peito e dizer assim, ok, somos todas essas cores, porque a gente vai poder cuidar um do outro, sabe? Porque quando a gente começa a perceber várias cores, vários movimentos dentro da gente, quando eu olhar a tua cor, aquilo ali vai ter uma ressonância, vai ter uma frequência, vai ter um lugar que às vezes eu não vou conseguir saber explicar, mas eu vou sentir. Sabe? E basta. Não tem nome, homem ou mulher, sabe? Não faz, porque isso também é uma construção social. Esse corpo ele poderia ter se chamado qualquer outra coisa. A gente estava falando do azul, ela trouxe a cor azul, né? Eu acho maravilhoso, porque assim, eu não sei se todo mundo sabe, acho que a gente não contou isso ainda. Cada um que vem aqui, a gente tem um material que é um onboarding, que é um momento de embarque, e que traz muitos códigos. E aí a gente cita a questão do azul. Você é a primeira pessoa que traz algo azul. E eu sinto porque o azul te tocou. E te toca de alguma forma. E aí sabe que o azul, eles falam que o azul é a cor mais recente.
o conceito do azul. Porque quando as pessoas elas olhavam para o azul não é uma cor tão, vamos dizer assim, popular nas frutas, na mata, e que custou a ser sintetizada, custou a ser... Porque o que uma cor ela aparece? Né? O nome da cor é quando ela consegue ser sintetizada. E aí se dá o nome de uma cor. Então, que muitos povos antigos olhavam para o céu e diziam que o céu era marrom, ou falavam que era verde, não tinha o nome azul. Né, em várias línguas, aí seria blue e outros nomes, mas não tinha o nome azul. E que a cor azul seria uma das cores mais novas, se não a mais nova a nascer. E aí, quando eu escutei isso, e aí, por exemplo, você pega uma Odisseia de Homero. O Homero ele descreve o mar como um vinho escuro. Em lugares onde as pessoas não falavam de azul, porque o azul não era percebido como uma construção. A mulher é uma construção social, é uma definição. O homem é uma definição, assim como o azul. Poderia ser qualquer nome. E eu acho maravilhosa essa palavra, porque você vê o português, quando alguém pergunta para você, está tudo bem? Está tudo azul. Está tudo azul é que está tudo legal. Aí você vai falar em inglês, quando a pessoa fala out of blue, apareceu do nada. Ou então, quando a pessoa está blue, ela está triste. Então, uma mesma palavra, um mesmo significado. Na verdade, não. Uma mesma palavra e diferentes significados, dependendo de quem vê aquele azul. Então, até a cor, né, que está nesse prisma que a gente está falando, ele pode ter outros lugares, outros encaixes, sabe? Eu fiquei refletindo muito quando eu escutei sobre o azul. Eu falei, como o azul, ele, na verdade, ele traz um pouco a nossa liberdade de percepção de volta, sabe? Sim. Eu tô olhando para você, você tá tão bonita com essas Ficou cobras bom? na cabeça. Eu gostei das cobras. Mas a gente está falando de prisma, né? Olha, tocou o alarme. É a primeira vez que a gente está gravando e toca um alarme. O alarme. É um alarme que O que deve ser. aconteceu, É o terceiro ato Robinho? do que vai acabar. a partir do momento dessa mesa. Quantos aqui. minutos? Olha, gente, deixa o barco correr. Corre, barco, Vamos corre. correr. O barco, cadê o barco? O Você barco sabe tá como- voando. Olha lá o barco. Olha o barco correndo, gente. Olha o barco. E de tá novo o correndo. azul, né? Hoje a gente está bem no azul mesmo, da questão da percepção. Lembrei da música. Ontem eu falei Vestia muito isso, azul, assim, quando minha abriu sorte- aquele minha céu, sorte então mesmo, mudou. mesmo frio. Eu falei, gente, olha esse azul. Você tá vendo esse azul? Olha Eu esse acho azul. ótimo carioca eu dizendo tinha que tava um frio. azul no céu. E que a outra pessoa não magnânimo. necessariamente estava Tava, enxergando. mas você tá vendo esse azul? Eu sou apaixonada por azul. Todos os tons de azul, minha queda é o azul. Eu gosto de Quer dizer, preto. Minha queda é azul. De Também preto, visto sim. muito preto, mas minha queda é o azul, assim. E Tô tava sempre- frio ontem? Ah, ontem tava. Olha o azul Eu aqui, amo, gente, falando entendeu? de frio. Azul. São Paulo tava 5 graus. E assim, Frio. tem outras coisas. Ai, gente, não sei mais o que falar. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem E muita você coisa sabe- pra mas- ver, então não Mas coloque você, isso. mas você sabe que eu acho que Tem assim, muita faz coisa pra parte do processo da bagunça a gente se permitir ser bagunçado. E às vezes, de fato, a gente não tem o que falar mais. Não, sabe? mas a gente tem sim. Não, calma. Vamos falar. Não, calma. É uma reflexão sobre o não falar. Então não vamos falar mais no podcast. Ah, eu gosto. Eu gosto quando ela chega, vem com a Eu gosto de provocação. Roberta, porque Roberta tem Roberta, vem com as suas participação especial. raízes. Bem, Participações verdade. especiais. Isso é uma boa coisa de perspectiva, né? Porque eu coloquei essa blusa hoje. Na verdade, é um conjunto, é uma blusa e uma calça. Linda. E aí eu dei uma transitada, né? Eu fui fazer a unha antes de vir, fui almoçar, isso aqui. E aí você viu como raízes, né? E para mim, por exemplo, me lembrou o fundo do mar. E como uma questão de perspectiva também. Eu via as algas. As algas ou os corais. E aí o azul, eu vi o azul através do preto, vocês estavam falando, eu via um preto, mas enfim. Porque eu também vim, minha vontade de entrar aqui foi porque vocês falando da bagunça, né, o momento, e eu acho que desorganizando a gente consegue se organizar também, né? Sim. Então, Já Já explica dizia isso o pro meu marido. Chico Sainz. exatamente, eu fiquei desde o início Tem que desse ouvir episódio Nação eu tô Zumbi. com Nação Zumbi na cabeça e essa Nação música tá Zumbi. cantando. Nossa, na minha é. Eu amo cabeça. essa Mas música. a gente tem que se permitir se bagunçar. flor, E aí o beija interessante é que a assim, flor. não é, a gente vai bagunça e depois desorganiza e depois bagunça. Aí que está o grande lance. Nesse momento está acontecendo uma organização. Sim. Não necessariamente visível,
não necessariamente o cognitivo está conseguindo acompanhar, Não. mas ele vai ficar pulsando, ele vai ficar vibrando, que nem os pregos que a Valéria trouxe. Poxa. Está acontecendo uma organização na bagunça. Não é um depois do outro, que é essa visão, né, essa coisa que se chama linear. Né? A linha, na verdade, quando a gente está falando de caos, a gente está falando de múltiplas realidades acontecendo agora. Então, tem uma realidade da bagunça e tem uma realidade da organização. O quanto que a gente consegue, na verdade, treinar os nossos olhos para ver a organização acontecendo junto com a bagunça. Ai, a gente não consegue, não. Eu acho difícil. Explicar Você isso tem pro que, meu marido você é a tem coisa que mais ter uma difícil. visão muito profunda. Você tem que ter uma visão desorganizada. muito profunda para você sentir organização na bagunça. Assim, porque tem aquelas pessoas que conseguem só trabalhar no caos mesmo, na coisa. E tem as virginianas loucas que, se não tiver aquilo ali em degradê, ela sabe onde está aquele pincel. Eu sou virginiana. Entendeu? Então, Aí já olha. tem a pauta. Aí aqui você já das quebra. Eu Entendeu? tô trazendo aquelas férias e sou virginiana. Eu tô aqui Olha, encarnando você as tá duas coisas. Encarnando as duas coisas. Eu encarno é sazonal, entendeu? Eu encarno sazonal. Baixa aquela pessoa que vai organizar tudo, vai saber onde é que tá, vai botar nome, etiqueta, não sei o quê. Dá meia hora de confusão, meu amor, acontece alguma coisa ali no emocional. Aí começa, tira uma coisa do lugar, vou fazer isso. Não, agora não quero mais fazer isso, não, mas deixa aqui, daqui a pouco eu começo. Ah, não, vou ver isso aqui. Na hora que você vê aquilo... Mas eu criei um monte de coisa. Mas eu consigo ver o que aquilo foi necessário, entendeu? E aí o outro não consegue ver. Mas aí Aí o que, é que a um gente problema faz? do outro, nesse Aperta aquele sentido, botão né? e diz, sinto muito, mas é assim. né? Mas aí Eu que sou tá. assim. O outro também tem que perceber que ele não sabe. Né? É olhar para você. Mas é bom e desorganizar. É bom desorganizar. É bom. Porque, no final das contas, você, quando fala da questão emocional, é maravilhoso. Tem uma das coisas que a gente fala na causa o que está dentro está fora. O que está fora está dentro. Quando você está triste, quando você está desassossegado por qualquer coisa, não acontece, às vezes, assim, vou arrumar a casa. Dá aquelas loucuras de arrumar a casa. Ou, de repente, fazer um exercício, ou fazer... Porque aí eu falo da outra coisa, né? O movimento que gera movimento. Porque, no final das contas, é que a casa está fora e está dentro. A sua casa interna não está num lugar de conforto. A gente, às vezes, coloca a bagunça num lugar de desconforto, mas a bagunça ela pode ser vista num lugar de movimento. Entende onde eu estou querendo chegar? Uhum. Sim, a gente tem que bagunçar para Desorganizando, a gente pode se reorganizar. organizar. Né? De todas as formas. Você não. Minha mãe fala uma coisa interessante que é você não consegue fazer omelete sem quebrar o ovo. Então, às vezes, você tem que quebrar o ovo. Às vezes não. Sempre. Às vezes não. Sempre. Tem que quebrar, gente. Quebra A o boa ovo. notícia é Olha essa. só, tem que quebrar, Quebra tem que logo esse colapsar, tem que separar. Olha, eu vou falar para você. Não, a Vanessa já acaba. Só que A Vanessa, vamos a Vanessa já vem. a Não, Vanessa gente, já vem. porque a gente tem que aprender a separar, colapsar, quebrar. E aí está tudo bem quebrar. Porque na hora que você começa a apaziguar isso dentro de você, você vai ter carinho quando vê o outro quebrando. Você vai perceber o lugar de colapso do outro. E aí a gente vai trabalhar com os caquinhos juntos, sabe? A gente vai para um outro lugar de compaixão, sabe? Mas é preciso... Tem coisas, às vezes, que a célula ela precisa romper. Porque naquele rompimento tem uma outra criação. E, às vezes, o rompimento não necessariamente ele precisa ser físico. Mas quando você se permite quebrar dentro de você, sabe? Você sente algo diferente. E só por isso já é válido. Sabe? É movimento. A quebra, ela é movimento. A quebra, ela é criação. E a gente não pode ter medo. Porque, no final das contas, gente, todo mundo aqui vai morrer. Então, a Todo grande mundo- pergunta, Não, quem é que vai estar aqui daqui a 100 mas anos? aí que tá, né, gata? Todo mundo aqui vai morrer. É a única certeza que a gente tem. E a gente tá com medo de aprender a colapsar, a quebrar, a separar, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que separar dessa nave aqui. Cada um tem uma nave aqui desse corpo físico, e a gente vai ter que separar. Então, não vamos falar sobre esse assunto. Não vamos aprender a colapsar. Colapsar é ruim. Não. Uma pipoca quando estoura, um milho quando estoura, tem um rompimento, tem uma quebra. E é uma delícia. Pra pipoca a gente nunca vai saber, mas pra nós é. Mas aí que pipoca- tá.
A pipoca não falou. Mas presta atenção. Aí, de novo, voltando Eu a gosto Fernando dessa Pessoa. chamada. Presta atenção. Presta atenção. Porque, voltando a Fernando Pessoa, você é o milho e a pessoa que come o milho. Você tem várias facetas dentro de você. Porque vai doer. Não tô falando que é quebrar, é simplesmente lindo, maravilhoso, sempre não, entendeu? Nessa, eu tô quebrando, Não, faz o tempo. mas aí que tá, Pelo amor gente. de Deus, A Roberta, dor, dá um jeito ela dela. é um processo de Roberta, vai, existência. Vai, Eu acho que... Inclusive, estamos chegando próximo ao fim. Se vocês quiserem Jura, pensar... gente? E essas Pensar 2 sobre o quê? horas, o que já voaram quase, né? Jura? Tá acabando? Não acredito. Ó, faltam 15 minutos. Meu Deus! Gente, faltam Peraí. 15 minutos. Casuono, peraí. Pega o Casuono. Então, se vocês quiserem... Casuono, pelo amor, precisamos de Casuono Não, nesse momento. Casuono. Ô, gente, assim, eu tinha tanta coisa pra falar, porque primeira coisa... Quebra, daquela- Valéria. Quebra, Primeira Valéria. coisa daquele Manuel, eu acho. Manual. Foi pro céu. Quebra todas as suas expectativas. Eu falei, caceta. Quebrou? Vou ter que quebrar, né, gente? Então, aí eu procurando coisas pra trazer, não conseguia achar, porque eu tava no caos. Minha casa tá um pequeno caos. Sua casa estava pegando fogo, tá precisando do Emocionalmente falando, precisando eu do estou Brad passando Pitt. por um momento de caos. Ah, então. Né? Ó, Então, pegando eu me fogo. permito, e tá tudo bem. Mas, assim, essa questão do artista, da gente sempre sustentar essa palavra, do começo ao fim, fora do local óbvio, né, que um artista poderia estar em cada momento, no palco, na tela, no cinema, no podcast, em qualquer lugar. Aí eu digo assim, eu sempre me faço essa pergunta, mas o que sustenta você acreditar que você é uma artista? Que você enveredou para esse lado não só para contradizer aquilo que seu pai queria de você. Ai, papai tinha sonhos. Né? Mamãe, não sei, porque faleceu muito cedo, não tive muito contato, infelizmente, isso me dói profundamente, mas quem sabe ela também teria sonhos. E assim, eu criei um sonho, eu quero ser artista, ninguém na família eu não sabia o que seria isso direito. Ah, você gosta mais de exatas ou humanas? Ah, eu sou apaixonada pelo meu professor de literatura. Eu acho ele lindo, e quando ele fala sobre assuntos literários, eu quase que... Meu Deus, que coisa linda. Então, é a paixão pela arte. Acho que veio dessa coisa da linguagem, de você ouvir, né? De você sonhar, de você... aí entra para uma faculdade de comunicação, porque o pai sonhava que você fosse âncora de TV. Mas você não queria ser âncora de TV, mas entrou na faculdade. Aí se depara com uma professora de estética que traz Nietzsche, né? Assim, aí você não sabe nem o que é Nietzsche, gente. Aí vem o Carlos Escobar, né? O Carlos Henrique Escobar, um professor de filosofia, que depois eu vim saber quem era. Ele ficava ali, meu amor, eu e ele, entendeu? Ele falando sobre Foucault. Eu dizia, gente, que mundo é esse que eu não conheço e quero conhecer? Então, sair do que era um sonho de alguém para ir afirmar um sonho que era meu. Eu não sabia do que ia dar. Aí eu escutei, aí era para trazer um objeto também que a gente pegou. Francisco, peguei seu livro, tá, meu filho? Você ganhou não sei de quem, mas eu peguei. Eu peguei porque, na época, eu fazia teatro lá no Antunes, e ele tem a ousadia de dizer o seguinte, gente, o palco do Butô é um ventre materno. Quando eu escutei essa frase, o útero do cosmos, né? O palco da minha dança é útero, é o interior do ventre. Então, desde lá, minha gente, desde lá. Aí ele termina assim, um pensamento, dizer, por exemplo, quando conversamos com as nossas mães, não precisamos falar para sermos compreendidos. Mesmo que não falemos, o sentimento se encontra dentro da alma. É isso que precisamos comunicar. Então, o ser artista é essa necessidade da gente se comunicar, se conectar, trocar ideias malucas e coisas que façam sentido e que elevem o nosso espírito. Porque daqui a 100 anos, meu amor,
Ninguém vai estar mais aqui. A gente vai estar na merda. E o que vale é agora? A merda eu não sei, amor. Eu posso estar voando em alguma outra galáxia. Eu quero acreditar nisso. A pessoa lê o Casona, a outra Mas- chora. mas A gente é louca chora. mesmo. Tá tudo Mas bem. assim, então, se validar, seja lá o que você estiver fazendo naquele momento, é que eu aprendi de um modo dolorido, porque você sempre espera a validação externa, né, daquilo que você é. Se você não está representando um papel. Papel sou eu, meu amor. Desculpa. Papel Sou eu. é o que eu quero escrever, o que eu quero dizer, o que eu quero pintar, o que eu quero demonstrar naquele momento e que eu quero esconder também. A gente esconde várias coisas, né, Vanessa? Mas esconder faz parte. Sabe a criança que brinca de esconder? Eu falo que a criança, quando ela está brincando de esconder, aquilo ali é um pedido de ser achada. É movimento. O esconder também é um movimento. Porque é bom a gente se esconder. É bom a gente ser achado. Às vezes por a gente mesmo. Assim, quantas vezes a gente descobre dentro da gente um lugar que a gente estava com medo de olhar. Entende? Então, eu falo que uma das coisas da causa é a gente sempre usar a palavra movimento. Porque as coisas não são estanques. Então, assim, esconder, o que é esconder com um movimento? Você leva essa palavra para um outro lugar, sabe? Porque quando a gente só pensa em esconder, a gente vai e não consegue voltar. Mas quando a gente percebe que o esconder é um lugar também de aconchego, é um lugar também necessário, é um lugar da gente, na verdade, de autoacolhimento também. Pode ser um monte de coisa. E também pode ser não ver. Né? Porque o não ver, às vezes, é importante assim dizer que tudo é contextual. Às vezes, quando você vê 20 coisas ao mesmo tempo, você se perde e não consegue ali trabalhar. Né? E não ver, às vezes, 19 é importante. Às vezes, quando você abre os sentidos, você não vai se importar em definir os 20. E aí você vai sentir o prisma. Entende? Que as coisas, elas não precisam ser... o que é uma pessoa com foco? Ela está olhando uma coisa só. O que é uma pessoa que abre os sentidos? Aonde vai o foco dessa pessoa? Muitas vezes as pessoas ficam muito doidas comigo porque a gente está montando a Caos e a Caos, ela é um movimento que se espalha e que vai e que vão ter vários produtos e vários serviços de formas completamente diferentes e que nem mesmo a gente imaginava. Sabe? Como é que contém a Caos? Não contém. E às vezes as pessoas podem ver esse podcast e falar assim, não, elas são muito fluidas, não consigo acompanhar o que elas falaram. E assim, na boa, se você chegou até aqui com a gente, a grande chave disso é não entender mesmo. É sentir. Aqui é uma provocação para você sentir. Se você chegou até aqui, não tente definir o que você sentiu. Apenas sinta, porque uma organização nesse momento está acontecendo, assim como uma distribuição. E como nós vamos fechar esse podcast, então? Uma pergunta essencial? Pensa numa pergunta essencial para a nossa amiga. Pergunta. Você tá uma deusa. Eu olho para você, você é uma medusa colorida, assim. E, aliás, sabe, eu adoro a questão da medusa, porque a medusa ela é muito julgada num lugar, assim... Tem várias histórias sobre a medusa, né? Tem histórias que falam, na verdade, né, porque as histórias elas são arquétipos, elas são nossos retratos da sociedade, né? E aí você vê todos os arquétipos femininos, né? A medusa, essa mulher que a pessoa olha, ela vira uma pedra, né? Que tem cobras na cabeça. Qual é o problema de você ter cobras na cabeça? O que é uma mulher? Aí eu volto na mulher louca. Cara, eu fiz um espetáculo, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, que era Deus de Woody Allen. E tinha uma frase que era a medusa, era uma propaganda de uma pizzaria, que acontecia no meio do espetáculo, que estava no texto. O Woody Allen escreveu isso. Não seja uma medusa com minhocas na cabeça. Vá à pizzaria Odisseia. Eu falava, gente... Não, gente, é criatividade humana. É muito maravilhoso isso, né? E só me vem isso agora na cabeça. O que é a mulher? Gente, não seja uma medusa com minhocas na cabeça. Vá à pizzaria Odisseia. Mas minhoca na cabeça é bom, gente. Minhoca, areia, né? Ela trabalha a terra, ela traz... Mas a minhoca, ela serve para você... você vai aprofundando, né? Ela vai aprofundando, é para isso que ela serve. E essa mulher que eu acho que as pessoas viram pedra quando olham para ela,
viram pedras porque talvez ela traga verdades, né? As pessoas, normalmente, quando as pessoas elas se deparam com algum tipo de verdade, elas entram num desespero tão grande e não são verdades fora, são verdades dentro. Quando algo é revelado, a pessoa dá um gelado em você dentro. E talvez esse símbolo dessa mulher que as pessoas olhavam e viravam pedra fosse o espelho delas. Elas olham e elas deparam com essa verdade que é delas mesmas. Sei lá. É muito lindo isso que você falou. E sabe o que veio na minha cabeça? Dominguinhos. Olha como é que a gente é caótico, porque aí me veio a música do Dominguinhos. Quem é vivo mora na praia, mas quem trabalha não tem onde chorar. Não é isso? Onde morar. Quem trabalha não tem onde morar. E aí ele vai falando. E aí ele fala que quando a poesia acontece, agora não vou lembrar direito a frase, mas aí ele fala, as pedras vão cantar. Sim. Sabe? Então, assim, o quanto, na verdade, essa pessoa que virou pedra, ela pode cantar quando a poesia tocar ela arrebenta. de novo. Uhum. A poesia... O amor. Eu acho que é sempre sobre amor. Pergunta final. Quando você Qual me disse que você pergunta? não terminou, você terminou assim. Essa mulher, ela está sofrendo por causa do coração. Olha, você retratou a mazela que levou ela a isso. A pergunta lá do manual, do Manuel, mas assim, que me atravessou mais, é assim, o que a gente quer transcender? E eu sempre venho assim, o que você quer transcender, Vanessa? O que você pensa ainda em transcender, Vanessa? Eu acho que o grande... E a causa, ela é um rito de passagem para eu transcender. É o apego ao corpo. É o apego, sabe? Eu falo que a força do apego, ela é preciso ter a mesma força no desapego. Eu amo a terra. Eu sou completamente apaixonada pela terra, por estar viva. Eu quero transcender sem deixar de amar. Eu quero transcender amando. Sabe? Eu quero transcender o meu corpo físico. E saber que eu estou aqui espalhada por toda essa sala. E sim estar apegada ao corpo como definição. Porque o corpo é só uma roupa. Amanhã eu vou vestir outra. E o amor, ele é um objeto dessa transcendência? Se o amor ele é objeto dessa transcendência... Eu já vi o amor de várias formas, sabe, Rê? Uhum. E eu estou chegando num lugar com o amor agora que eu estou achando bem interessante trabalhar, que, assim, eu já vi o amor como sinônimo de liberdade, eu já vi o amor como energia. Eu cheguei nessa semana num lugar que eu falei, e o lugar do não amor dentro de mim? Porque, como cabeça caótica, eu busco a coexistência de tudo. E eu tenho trabalhado muito o lugar do não amor, que eu não estou definindo o que é. Mas existe um eu aqui dentro de mim que muitas vezes não me ama. E aí, olha a doideira, né? E aí é fluxo caótico. Quando eu começo a aceitar que existem vários eus dentro de mim, em que em muitos momentos eu não me amo, eu estou tendo compaixão comigo, eu estou tendo amor também. Então, eu não acho que a questão é uma ou outra. Eu acho que esse processo de transcender é um processo de permissão, é um processo de fé, é um processo de simplesmente você não saber, é o não, sabe? Eu estou adorando trabalhar o não como espaço do porvir, né? Porque se tem um lugar dentro de mim, se eu não me amo em vários lugares, isso é um aprendizado, é uma oportunidade de descoberta. Eu não sei o que tem ali. Eu não preciso definir, sabe? Mas o não, cada vez que eu me empodero mais do não, mais eu estou trazendo movimento. Até mesmo para o amor que eu sou. Então, eu não acho que é só o amor, sabe? Eu acho que o não amor, o mistério, o desconhecido, o indefinível, hoje é o que mais me maravilha, sabe? A transcender. Porque na hora que eu chego nesse lugar de pertencimento ao desconhecido, de casa com o desconhecido, eu transcendo. Entendi. Eu quero falar uma frase da minha avó sobre o amor. Minha avó, que era maravilhosa, minha avó falou assim,
para mim uma vez. Ela escreveu no meu caderno de recordação. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxa, Robinho. Ela escreveu e assinou, velho. Eu tinha 12 anos. Eu falei, pô, vó, eu te amo. Minha avó mandou essa, velho. Eu falei, vó, mas como assim? Ela, você vai viver e vai ver. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxa. E tá lá no caderno de recordação. Aí você me lembrou da frase da minha avó. Você falou de vó, né? Minha avó materna que falava, coração dos outros é terra que ninguém pisa. É terra que ninguém anda. Pode pisar. Mas aí que tá, pode pisar. Pode pisar. Peraí, querida. Pode pisar como chão. só o Como dread. chão. Só o Por que pisar Aí de novo. E aí eu revelo com isso, a pessoa vai dizer, panturrilha. mas ele é isso, que ela... Não interessa, meu amor, vida particular dele, eu não tô interessada. Mas aí- Não, e outra, tem uma panturrilha que você não tocou. Eu toquei aquela panturrilha. Não, mas sem brincadeira, assim, o que a gente quer transcender, na verdade, eu penso, que é a matéria mesmo, né? O corpo. Mas que aí como você vai traduzir isso em palavras? Como você vai traduzir isso em palavras? O espírito, quando a gente fala separa a alma do espírito, né? Aqui o Kazuo até fala, né? É como se o corpo fosse 7 e o espírito fosse 10. Então, o espírito sempre vai na frente, o corpo acompanha. E você transcender o espiritual. Você tá sempre atrasadinho. 7. Ele fala, o corpo é 7. Espírito é 10. Então, assim, você tá ali, ó, acompanhando. E se você vai nesse movimento, a alma desliza. Ai, é tão bonita Mas essa imagem. você sabe que Que coisa louca isso. essa briga de alma com o corpo é um negócio... Mas é transcender o que é espiritual. Porque, poxa, você busca experiências espirituais em qualquer religião, em qualquer forma de viver, no seu comportamento. Há uma religião que você escolhe, uma reza, um ritual, tal. Mas, às vezes, a gente não consegue isso materialmente, concretamente, viver isso. Aí, às vezes, você está de bobeira, aí você vê ali uma margaridinha nascendo na frestinha da calçada. Ai, gente, como é resistente essa margarida. Isso é força espiritual, uma coisa de você transcende no concreto, no nada. Eu te diria que Eu quero assim... transcender espiritualmente, eu queria só dizer isso. Eu acho que Você quer transcender espiritualmente. Mas você sabe que, em cima do que você estava falando, voltando à questão do corpo, quando eu falo desconhecido, eu quero transcender a definição. Aqui, nesse momento, tem espiritualidade. Na matéria. Mas aí você se tira a definição em tudo, porque você é indivíduo, você é um universo. Você começa com as regras a partir do momento que você tem que conviver. A regra é uma instituição social, ela não é a sua alma. A sua alma é absolutamente livre. E aí, quando você vai para esse lugar, você se permite sentir. Sim. E aí, quem disse que se a gente for para esse lugar que não tem as definições que foram feitas antes, né? A gente também não vai conseguir se relacionar de uma outra maneira. Sim. E depois criar novas definições. Então, transcender as definições, até do que é corpo. Eu tenho trabalhado muito isso, porque o que é corpo, o que é espírito? O que é homem, o que é mulher? Sabe? Eu sou espírito aqui. Você está aqui. Você está espalhada pela mesa. Sabe? É um lugar de trazer a espiritualidade também para fora da caixa da espiritualidade. Sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? De quebrar, de colapsar o que a gente entende como definição para chegar num novo nome, que talvez não seja nem corpo nem alma. Talvez não seja nem corpo nem espírito. Talvez seja um terceiro nome que a gente ainda vai descobrir. Sim. Prazer, caos. Muito bem. Vem, Robinho também. Vem, Robinho! Que não é Fabinho. Que não Esse é Fabinho. programa hoje foi uma zona. Não, gente. A gente tem problema. Tem problema, Obrigada. não. Tem também. Obrigada. Tem também. Só vem com a gente. Prazer, caos. Prazer, caos. Prazer, Caos. Prazer, caos.